Estamos de volta com o programa Vida Cristã em Debate. Hoje o nosso tema é sobre prosperidade. E no final do último bloco tinha uma pergunta do pastor Fernando. Por que esse tema sobre prosperidade traz tanta confusão? Pastor? Então, a ânsia pela solicitude da vida, como está escrito lá em Mateus capítulo 6, verso 25 em diante, é uma questão de todas as épocas, os povos antigos, o mundo contemporâneo. Esta é a preocupação. A questão de comer, beber, vestir deve ser a prioridade, não os bens em si. Jesus diz assim uma coisa interessante, né? A partir do verso 25 de Mateus, ele fala o que é quanto ao comer, quanto ao beber, ao vestir. Ele cita exemplos, o lírio do campo, o passarinho, mas a prioridade de tudo isto, como diz o próprio Senhor, no verso 33 de Mateus 6, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E não é as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais é supérfluo. Ele diz estas coisas. Que coisas são estas? Comer, beber, vestir. Então, o Senhor está nos mostrando que essas coisas necessárias no nosso dia a dia nos serão acrescentadas à medida que nós buscamos, em primeiro lugar, o seu reino. Então, essa ânsia pelos bens, pela busca frenética, é um hedonismo desenfreado, é que tem atrapalhado muita gente. E tem muita gente que nessa barganha com Deus, pastores, se não alcança os seus objetivos, acaba abandonando o próprio Deus. Porque confundem, pensam que Deus é aquele Deus do toque de Midas, que tudo que toca é obrigatoriamente, tem que ser obrigatoriamente virar ouro. E não é isso. Então Jesus está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, volto a dizer, comer, beber, vestir, vos serão acrescentados. Ok. Pastor Leandro, você também concorda com essa questão? Concordo. E a pessoa ela pode até não ter um domínio, um conhecimento da palavra de Deus para poder questionar e pensar dessa forma que nós estamos abordando. Mas pelo menos a oração do Pai Nosso ela conhece. E na oração do Pai Nosso a pessoa vai entender, né, que Deus, primeiro, Ele quer ser Senhor da nossa vida. Ele quer ser reconhecido, né, como Pai. E também Ele não vai nos deixar faltar o pão nosso de cada dia, aquilo que é necessário para cada dia. Agora, é claro que Deus pode nos fazer prosperar. Claro que Deus pode nos curar de uma doença que a medicina não conhece. Claro que Deus pode fazer com que aquela pessoa que viveu uma vida totalmente desgarrada em direito, né? Tem muitas pessoas que falam assim: passou a vida inteira enganando, roubando, agora virou cristão. Graças a Deus, Deus tem esse poder. Como Deus tem poder também fazer com uma pessoa, né? Uma pessoa prosperar na vida dela. Então, nós precisamos entender tudo isso. Precisamos entender qual o propósito de Deus, qual o motivo de Deus. E entendemos qual o significado dessa prosperidade. Então, eu queria deixar essa reflexão para as pessoas, né? Que elas reconhecessem aquilo que o pastor Fernando disse, né? Reconhecesse, primeiramente, que nós precisamos buscar as coisas lá do alto. Porque enquanto nós estamos muito preocupados com as coisas aqui de baixo, nós temos esquecido das coisas do alto. E por preocuparmos demais, não que seja errado você querer prosperar, eu acho que nós temos que trabalhar, buscar, mas temos deixado de lado coisas muito, muito mais importantes na nossa vida, que é as coisas lá do alto. Então eu queria deixar essa reflexão, mesmo você que está nos assistindo, que você busque isso. Isso é errar o alvo, né? E sim. É pecado. Pastor Ricardo, como ser próspero? Essa também é uma pergunta difícil de responder. Eu quero responder com outra pergunta. O que é mais importante? Ter uma casa grande, num condomínio fechado, com toda estrutura, mas você não poder desfrutar dela com a sua família porque você não tem? Ou você ter às vezes uma casa um pouco mais simples, mas você poder desfrutar da companhia da sua esposa e dos seus filhos e viver tranquilamente? Quem me responder essa pergunta vai definir o que é prosperidade e como ser próspero. Não que ter uma casa grande seja errado, não que ter um carro importado seja errado, mas o que eu digo é que a prosperidade, a maneira de Deus, é quando a gente é abençoado com aquilo que Deus nos dá. Então, ao meu ver, e isso são os meus valores pessoais, eu prefiro muito mais estar com as minhas filhas e com a minha esposa em família bem, e às vezes comendo um arroz, feijão e ovo,
do que perder tudo isso e comer caviar. Ok. Professor Fernando, qual o seu entendimento do que ser próspero? Ou como Então. ser próspero? Uma vez, uma cantora muito famosa, quando entrevistada, ela disse, quando perguntaram qual seria o desejo que ela mais desejaria no momento, ela disse assim: o meu desejo era poder ir na sorveteria e tomar um sorvete. Aquilo que é tão Sim. simples, mas ela não podia. Por quê? Porque a fama, entendeu? O dinheiro fazia com que ela se afastasse daquilo que é trivial, que ela fugisse da realidade da vida. Isso não é prosperidade. A pessoa tem muito dinheiro, tem muita fama, tem muitas posses, muitos bens. O pastor Fernando, em cima desse que ele está falando, interrompendo, peço Imagina. perdão, o Chris Duran, quem conhece o testemunho do Chris Duran, pode entender um pouco disso. Chris Duran estava no auge da carreira dele, tinha fama, tinha tudo, mas ele não tinha felicidade, ele não tinha paz dentro dele. E a prosperidade ele encontrou somente quando ele aprendeu a descansar em Deus. Eu vi uma entrevista com as maiores executivas do mundo e fizeram uma pergunta para elas, né? Qual é o seu maior desejo? E todas responderam, unânimes, todas. O meu maior desejo era poder ficar em casa com os meus filhos. Então, Quer dizer, pessoas que ganhavam milhões de dólares, mas não conseguiam estar em casa com a família. então a gente vê que existe uma inversão de valores, não é? De repente o pai percebe que o filho cresceu, se tornou homem, puxa, meu filho cresceu, mas Mas não ele não viu. acompanhou o desenvolvimento do crescimento. E às vezes já perdeu o casamento, já está no segundo casamento e aí... Famílias desestruturadas, pessoas alienadas de Deus. E nós vivemos num mundo que é mercantilista. Esta globalização tem feito com que os homens sejam imediatistas. Nós vivemos hoje uma geração fast food. Eu preciso alcançar, eu tenho que alcançar. E não aonde importa o nem os ter é meios. mais importante do que Sim, o ser. ter é mais importante que o ser, porque o ser e o ter faz parte da nossa vida, a nossa constituição humana já busca isso desde o nosso nascimento. Mas a questão é, quais são as prioridades? E é justamente isso que está faltando para a sociedade. Buscar, em primeiro lugar, aquilo que é de Deus, o reino de Deus, a sua justiça. Mas, infelizmente, a religião tem tomado o lugar que é de Deus. Os conceitos humanos têm tomado o lugar que é de Deus. E o homem tem se tornado o seu próprio Deus. Verdade. Infelizmente é isso. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Gostaria agora de pedir aos pastores dar suas considerações. Pastor Leandro. Quero agradecer a Júnior, agradecer aos pastores, a todos que estão aqui conosco no estúdio, aqueles que nos acompanharam e pedir, né, para aqueles que estão assistindo, que divulguem essa programação, que compartilhe isso, que eu tenho certeza que é uma ferramenta que você pode estar usando também para alcançar almas em favor do reino de Deus. Quero agradecer ao Júnior e agradecer a todos que nos acompanharam. Deus abençoe. Pastor Ricardo. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Pastor Fernando. Em minhas considerações finais, eu quero colocar aqui o livro de Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Ok. Deus abençoe. Eu gostaria de agradecer também a participação dos pastores. Mais uma vez, meu muito obrigado. E para você que está em casa, não deixe de participar através do nosso site, vidacristãemdebate.com.br. Lá você pode enviar sugestões de temas, perguntas, e também assistir no Facebook, tem os links, e no YouTube os programas já passaram na ITV. Eu gostaria de agradecer a todos pela audiência, meu muito obrigado e até a próxima semana.